Fala galera, meu nome é Rafael, membro do PET Ciência e Tecnologia, e hoje nós abordaremos sobre reações orgânicas em alcinos, álcools e aldeídos. Primeiramente, iremos tratar das reações de adição nos alcinos. Os alcinos, eles podem ser definidos como hidrocarbonetos de cadeia carbônica cíclica, ou seja, cadeias abertas, homogênea, em que possuem somente na sua cadeia átomos de carbono, insaturada com uma única tripla ligação. Uma importante aplicação dos alcinos na indústria química é a reação do etino mais HCl, que gera o cloreto de vinila, que por sua vez dá origem ao PVC. O PVC é largamente utilizado na indústria química para diversos materiais, como sandálias, canos, mangueiras, entre outros. A imagem mostra alguns materiais que utilizam-se em sua composição PVC. A primeira reação que iremos abordar é a adição de haletos de hidrogênio. Aqui temos a reação do etino mais o HCl, produzindo cloroetano, ou cloreto de vinila. Nessa reação, o mecanismo é simples. Há a quebra de uma ligação π do etino, que gera duas valências, em que o hidrogênio pode entrar em um carbono e o cloro em outro. Porém, há uma regra para fazer isso, que é a regra de Markovitch-Covenant, em que o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado e o cloro no carbono menos hidrogenado. No caso do etino, ambos os carbonos possuem o mesmo número de hidrogênio. Então, nesse caso, tanto faz onde o hidrogênio vai entrar. Mas é importante se atentar à regra. Então, o hidrogênio entra nesse carbono e o cloro nesse carbono, gerando o cloroeteno. Essa reação poderia reagir mais uma vez com HCl, gerando o cloroetano. Então, de um alcino, podemos passar para um alceno e depois para um alcano. A segunda reação é a adição de halogênio. O mecanismo também é muito parecido com a anterior. Ocorre a quebra de uma ligação π no etino, em que abre-se duas valências, onde uma molécula de bromo pode entrar em um carbono e a outra molécula em outra. Então, o alcino passa-se a um alcino, 2 de bromoeteno. Essa reação ainda poderia continuar reagindo com bromo mais uma vez, gerando um alcano. E a próxima adição diz respeito à hidrogenação, ou à adição de hidrogênio. A estequiometria é um mol completo de alcino para 2 mols de hidrogênio, e para o hidrogênio ser adicionado é necessário o uso de um catalisador. Geralmente, no catalisador utiliza-se o níquel ou a platina, que são catalisadores fortes. O catalisador sendo forte, níquel, ele passa de um etino para um etano. No caso, é recomendado usar um catalisador parcial, pois de um etino ele passará para um eteno e depois para um etano. O mecanismo também é muito parecido, onde há uma quebra da ligação π, gerando duas valências, e um átomo de hidrogênio pode entrar em um carbono e outro átomo em outro, gerando o eteno. Essa reação pode continuar até gerar o etano. Continuando, vamos falar agora sobre as reações de oxidações dos álcools. O vinho, quando em contato com o oxigênio, é um exemplo de uma reação de oxidação do álcool. O etanol presente no vinho reage e forma o ácido acético, ou popularmente conhecido como vinagre. O bafômetro, utilizado pela lei seca e as fiscalizações, utiliza-se de uma reação de oxidação de um álcool em seu princípio químico. Aqui está a reação utilizada em um bafômetro, em que é adicionada uma solução de dicromato de potássio com sílica, ela tem a cor meio que alaranjada, em ácido,
onde, caso o motorista tenha ingerido álcool, ao soprar nesse bafômetro, a solução ficará verde, pois o etanol reagindo com o dicromato de potássio produz uma solução verde. Caso o motorista não tenha ingerido álcool, a solução ficará da mesma cor. Esse aqui é um bafômetro descartável, mas no bafômetro que as fiscalizações utilizam, usa-se o mesmo princípio químico que este bafômetro. A oxidação de um álcool é feita com base no seu hidrogênio do carbono funcional. Então aqui nós temos o carbono funcional ligado à função. Então a oxidação do álcool ocorre nesse hidrogênio e nesse hidrogênio. O etanol, o álcool, em presença de oxigênio nascente ou mesmo oxigênio. Oxigênio nascente é uma solução de dicromato de potássio ou permanganato de potássio em meio ácido. Gera um aldeído mais água. E mais uma vez, esse aldeído em presença de oxigênio nascente gera um ácido carboxílico. Vamos entender o mecanismo dessa reação. Quando a oxidação no primeiro hidrogênio se dá, gera uma hidroxila. Essa hidroxila, no mesmo composto, fica instável. Então, ocorre uma desidratação, saindo água. Isso explica o fato de a água estar nesse produto aqui. Essa ligação é rearranjada, onde gera o aldeído. Por sua vez, o aldeído sofrendo oxidação gera uma hidroxila aqui, que por sua vez dá origem ao ácido etanóico, a um ácido carboxílico. Então, é importante se atentar às regras de oxidação de um álcool. No mais, o mecanismo da reação é simples. Vamos ver agora a oxidação de um álcool secundário. Um álcool secundário sempre gera uma acetona. Como funciona o mecanismo dessa reação? Bom, a oxidação do álcool gera um OH aqui. Esse OH, juntamente com esse OH aqui, essa hidroxila, fica instável. Então, aqui sai uma molécula de água e essa ligação é rearranjada para cá, formando uma acetona, ou especificamente a propanona mais água. Então aqui notamos que não temos nenhum oxigênio a mais para oxidar. Então, a partir da acetona, não mais reage. Então, um álcool secundário só reage uma vez e forma-se acetona. Bom, observando esse álcool, 2-metil-propan-2-ol, observamos que nele não tem nenhum hidrogênio. Então, esperamos que ele não reage em oxigênio nascente. E é isso mesmo. A oxidação de um álcool se dá com base nos seus hidrogênios ligados ao carbono da função. Então, como não tem nenhum hidrogênio aqui, ele não reage. Iremos falar agora sobre as reações de desidratação dos álcools. Essas reações elas envolvem perdas de água, e nelas existem dois tipos. A reação intramolecular, em que ocorre uma perda de água dentro de uma própria molécula de álcool, e a reação intermolecular, em que ocorre uma perda de água dentro de moléculas de álcool. Ela pode ser igual ou diferente. Vamos ver exemplos. Aqui temos a desidratação intramolecular. Aqui eu tenho a hidroxila e aqui eu tenho o hidrogênio. Então, essas moléculas se ligam. O oxigênio leva o par da ligação e essa ligação aqui vai para os carbonos, formando um alceno. Então, na desidratação intramolecular, sempre há a formação de um alceno. Temos aqui uma hidroxila e dois hidrogênios
ao lado da hidroxila. Então, qual hidrogênio tirar? Existe uma regra que diz que hidrogênios e carbonos terciários saem com mais facilidades do que hidrogênios de carbonos secundários, que saem com mais facilidades do que hidrogênios de carbonos primários. Então, analisando essa molécula, vemos aqui que esse carbono é um carbono primário, pois só está ligado a um carbono. Já esse carbono aqui é um carbono terciário, pois está ligado a 1, 2, 3 carbonos. Então esse hidrogênio sai com mais facilidade do que esse hidrogênio aqui. Então, essas moléculas ligam-se formando a molécula de água. Já no outro exemplo, temos a desidratação intermolecular, onde eu tenho a hidroxila do etanol e um hidrogênio de outro etanol. Essas moléculas se ligam em que esse par de ligação aqui vai para o oxigênio e essa ligação aqui fica com o oxigênio. Então, o carbono deficiente de elétrons liga-se ao oxigênio, formando um éter. Então, na desidratação intermolecular, sempre há a formação de um éter. Vale ressaltar que nessas reações de desidratação, sempre tem que ser usado um catalisador. E esse catalisador é o ácido sulfúrico, H2SO4, que pode ser representado por H+. A reação intramolecular é mais difícil de acontecer do que a intermolecular, pois a intramolecular precisa ser aquecida a uma temperatura de 170 graus Celsius. Já a intermolecular a uma temperatura de 140 graus Celsius. Continuando, iremos falar agora sobre as reações de oxidação dos aldeídos. É importante ressaltar que oxidação é em química orgânica a perca de hidrogênio ou a adição de oxigênio. Já a redução é o contrário disso. Essas reações de oxidação elas podem ser feitas usando-se os agentes oxidantes permanganato de potássio ou dicromato de potássio. E um fato interessante é quando o agente oxidante é a prata. É a formação no produto de uma película de prata. E essa reação é conhecida como a reação de Tollens, que serve para diferenciar um aldeído de uma cetona, já que a cetona ela não sofre oxidação. Então aqui está o exemplo da reação de Tollens, onde o grupo carbonila, quando submetido a agentes oxidantes, o carbono ele cria um caráter positivo e o hidrogênio um caráter negativo. Isso faz com que os oxigênios nascentes ataquem justamente a ligação carbono-hidrogênio, onde esse oxigênio entra ao lado ligando-se com o carbono, formando sempre um ácido carboxílico, ou seja, o aldeído oxida, para um ácido carboxílico. Já a prata, ela sofre redução para a prata metálica. E é aqui que há a formação de um espelho de prata, que visivelmente notamos na reação. Aqui eu trouxe uma foto para mostrar para vocês, que é bem bonita por sinal. Agora iremos ver sobre as reações de redução dos aldeídos. Essas reações elas são sínteses de álcool, ou seja, as reações de redução dos aldeídos sempre geram álcools. Aqui temos um exemplo do propanal reagindo com hidrogênio molecular, formando propanol. As reações de redução elas sempre têm que acontecer na presença de hidrogênio molecular
com o uso de um catalisador, que é o níquel. Nessas condições, o hidrogênio molecular se transforma em hidrogênios nascentes e esses hidrogênios atacam a ligação da carbonila, a dupla ligação, quebrando a ligação π, deixando só a ligação sigma. Então surge uma valência no carbono e uma valência no oxigênio. Os hidrogênios nascentes, um liga-se ao carbono e outro ao oxigênio, gerando o propanol, o álcool. Essas reações também podem ser feitas com os reagentes de Grignard, que são nada mais nada menos que o magnésio ligado a um halogênio, podendo ser o cloro, bromo, flúor, acompanhado de uma cadeia carbônica. Então aqui está o exemplo do metanol, com cloreto de metil, magnésio, gerando o etanol. Aldeídos, quando adicionados com hidrogênio molecular, quando reagem com hidrogênio molecular, sempre formam um álcool primário. Já nos componentes Grignard, o metanol sempre forma um álcool primário e outros aldeídos formam um álcool secundário.